Amém. Os irmãos podem se assentar. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui para trazer essa palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É assim, meus irmãos, eu tive uma experiência que eu também vou compartilhar com os irmãos. E assim, eu ultimamente tenho procurado colecionar experiências com o Senhor. Procurado buscar experiências mais profundas com o Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas dessas experiências. Até porque, meus irmãos, eu tinha uma impressão de que Deus tinha filho predileto. E como é que isso funciona? Eu ouvia algumas experiências que algumas pessoas tinham, eu falava assim, poxa, mas isso é só com ele. Comigo não aconteceria igual. E à luz da palavra de Deus, eu fui demovido dessa ideia. Até porque a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho predileto. E talvez a experiência de um não seja igual à experiência de outro. Mas isso não quer dizer que o poder de Deus não esteja disponível aos filhos de Deus. Isso não quer dizer que nós, como filho de Deus, não possamos tomar posse daquilo que o nosso Pai tem para nós. E nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus. Eu vi o pastor pedindo para que se fosse gerada a identidade de filho de Deus no nosso irmão. E é isso que não pode sair da nossa mente, porque a batalha, o campo de batalha é aqui. A todo momento, o inimigo tenta nos demover da ideia que somos filhos de Deus, que somos filhos amados de Deus, que o Senhor nos ama e preferiu morrer por nós do que ter uma eternidade sem os seus filhos. Nós fomos aceitos na família de Deus. Você que está aqui e que se você é reconciliado com Jesus, você faz parte da família de Deus. Você não é afilhado, você não é um parente distante, você é filho do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, baseado nisso, eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com os irmãos. E muitas são as batalhas, né? Muitos são as aflições dos justos. Mas o Senhor a livra de todas. Não é isso que diz a palavra dele? Então, pessoal, outro dia eu fui socorrer uma vizinha, ontem, eu fui socorrer uma vizinha e a cachorrinha dela passou mal e ela pediu ajuda, falou assim, me leva na clínica, minha cachorrinha está passando mal. E ela me deu o endereço da clínica e ela não conseguia ler, porque ela estava muito nervosa. E eu não sabia o endereço, meus irmãos. Eu não sabia o endereço. E aí eu recorri a uma ferramenta que a tecnologia nos dá hoje, é o GPS do celular, não é isso? E aí eu percebi, meus irmãos, que eu estava confiando plenamente naquela tecnologia. E o GPS me levou até o lugar que eu precisava ir. Eu não sabia onde era, mas ele me levou, me deixou na porta do lugar que eu pretendia ir. E Deus me falou, assim como esse GPS guiou você, eu quero guiar você. Eu quero que você esteja disponível para ser guiado por mim. E eu quero trazer essa experiência, um pouquinho dessa experiência com os irmãos, porque o tema dessa mensagem é sendo guiado pelo GPS, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? E assim, meus irmãos, todas as vezes que a gente não sabe como achar um caminho, hoje a tecnologia nos oferece um GPS, porque antigamente nós tínhamos que perguntar, e às vezes o GPS é falho, às vezes nos leva para lugares onde a gente não planejou e nos oferece até perigo. A gente já viu várias histórias dessas. Mas o Espírito Santo de Deus nunca vai nos levar a nenhum lugar onde a misericórdia dele não nos alcançar. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meus irmãos, eu creio que chegou um tempo em que, perdoem a redundância, mas chegou um tempo em que não há mais tempo para brincarmos de ser crentes. Chegou um tempo que precisamos tomar partido naquilo que Deus tem para nós. No nosso relacionamento com Deus, ou nós oferecemos a Ele o nosso 100%, ou não teremos nada. Pessoal, chegou um tempo onde os fundamentos da palavra do Senhor têm sido atacados, e atacados profundamente.
E nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos sendo tentados a relativizar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não muda. Deus é o mesmo. Aquilo que Ele falou no passado, Ele continua falando hoje. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor também nos disponibiliza esse GPS. Ele quer nos guiar. Ele quer nos guiar, pessoal, e Ele quer nos guiar através do seu Espírito, do Espírito Santo que habita em nós. Então a Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos Cristo, quando nós cremos que Ele é nosso bastante suficiente Salvador, nós ganhamos uma marca, né? E eu lembro muito, né, daquela prática que havia no Aras, né? Quando os donos dos cavalos os marcavam com um selo para mostrar que aquele cavalo era de propriedade deles. E eu lembro muito disso, porque a Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos Jesus, somos selados com o Espírito Santo. E essa é uma verdade absoluta. Somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a viver, ou seja, a habitar em nós. O Espírito Santo quer habitar em nós. Eu digo para você, meu irmão, com toda a certeza do mundo, que o Espírito Santo, Ele quer habitar em você. E talvez você pergunte, logo eu? Logo eu? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus conhece as nossas fraquezas. O Senhor nos enxerga nos nossos piores dias. O Senhor enxerga os nossos piores pensamentos. O Senhor conhece toda a nossa avareza, toda a nossa inveja, toda a nossa falsidade. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele não nos lança fora. Então, mesmo eu sendo quem eu sou, e mesmo você sendo quem você é, eu te digo que o Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar em você. Ele escolheu habitar em você. E isso é uma verdade. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, no Salmo 32, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. E olha que interessante essa palavra, meus irmãos. Salmo 32, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Pretendo ser breve, porque eu sei que os irmãos estão esperando o almoço delicioso do nosso irmão Miguel, né? Um maná que veio do céu, cadê ele? Não está aí. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém? Foi proclamada aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, e eu queria trabalhar um pouco com os irmãos com esse texto. O versículo 8 vai dizer, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, nós podemos inferir desse texto a seguinte informação. O Senhor diz que Ele quer nos instruir e quer nos ensinar no caminho. E que caminho é esse? Os primeiros cristãos, meus irmãos, eles chamavam a vida, né, com Jesus, né, e a vida do cristianismo, a prática do cristianismo de caminho, né? E os irmãos sabem que a palavra cristão, ela significa miniaturas, imitadores de Cristo, né? Então, eles chamavam esse ato de ser um imitador de Cristo de caminho. Então, o Senhor está dizendo aqui, eu instruirei e ensinarei no caminho. Ou seja, eu vou ensinar você e vou te instruir para que você me siga, para que você ande no meu caminho. Eu o aconselharei. Aconselhar. E ele também diz, eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você. E no 9,
nós temos também, meus irmãos, uma expressão que parece ofensiva, porque, na minha visão, ela é muito direta. Olha o que diz o versículo 9. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O que a gente pode aprender desse texto? Que Deus não quer nos forçar a nada. Ele não quer nos levar no cabresto. Ele não quer nos levar à força. Ele não quer que nós sejamos resistentes à sua instrução, ao seu ensino, aos seus conselhos e aos seus cuidados. Muito pelo contrário, Ele quer que seja uma vontade nossa. E isso me faz entender o quê? Que a interação com o Espírito de Deus não depende só dele. Amém? A interação com o Espírito de Deus depende do meu quebrantamento, da minha vontade. Eu preciso abrir mão da minha vontade para que o Espírito Santo de Deus esteja livre, para que possa me instruir, me ensinar, me aconselhar e cuidar de mim. Pessoal, às vezes a gente entende que isso aqui é só mais uma leitura de um texto bíblico, mas não é. Há muita riqueza nesse ensinamento. Porque o Senhor está dizendo o seguinte, olha só, eu vou cuidar de você, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, eu vou te levar. Você quer seguir os meus caminhos? Beleza, eu vou dizer para você como você tem que seguir, mas que não seja como um burro. Ou seja, o Senhor está falando assim, não seja burro. Haja com inteligência. Eu não quero que você seja como o cavalo ou burro, que é controlado com freio e rédea. Meus irmãos, eu tenho um cãozinho que eu levo ele para passear todos os dias, né? E ele é muito ansioso. E ele já fica esperando a hora do passeio. E às vezes a gente tem dificuldade para conter a ansiedade dele. Então agora, para conter a ansiedade dele, eu faço ele subir e descer a escada da minha casa umas 10 vezes, porque aí ele não me puxa. Ele fica cansado e não me puxa. Então, eu desço a escada e falo, vamos na rua, ele desce. Aí eu falo, mentira, e subo. Aí ele sobe atrás de mim. Aí eu desço e subo umas 10 vezes, ele fica cansado, aí ele não me puxa. Por quê? Porque ele me puxava muito e eu ficava muito cansado. E eu descobri essa técnica para deixar ele cansado e não ficar cansado. Então eu fico no meio da escada, quando ele chega lá embaixo, eu finjo que vou subir, ele sobe. Quando ele sobe, chega lá em cima, eu finjo que vou descer, ele desce. Quando ele fica cansado, eu levo ele na rua. Mas por que isso acontece, pessoal? Porque ele não se deixa liderar. Porque ele não se deixa liderar. E o que Deus falou no meu coração? Às vezes você se comporta assim. E você sofre porque você não se deixa liderar. Você não deixa o meu espírito guiar você. Você não se deixa ser guiado pelo meu GPS. Você toma as rédeas da sua vida. E é por isso que você passa aperto. É por isso que você passa dificuldade. Às vezes você se comporta como seu cãozinho. E eu também tenho que fazer você subir e descer a escada várias vezes. Amém, pessoal? Então, pessoal, o versículo 10 vai dizer assim, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E esse versículo parece desconexo com o resto do texto, com o versículo 8 e 9. Porque ele está dizendo que muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. O que isso significa? Qual é a ligação que esse texto tem com o texto de cima? Eu digo para vocês, meus irmãos, muitas são as dores dos ímpios. Por que são as dores? Por que muitas são as dores dos ímpios? Eu vou pedir os irmãos para abrirem a Bíblia de vocês em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Quem achou, diga amém. Acho que ninguém achou. Amém. 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 Romanos 8,14 vai dizer assim, pessoal, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E qual é a ligação, qual é o elo de ligação que tem com o versículo 10 do Salmo 32? Muitas são as dores dos ímpios. Qual é a diferença que existe entre o ímpio e o filho de Deus, pessoal? Qual é a diferença? Todos eles são criaturas, não é? Só que os filhos de Deus, a Bíblia acabou de nos dizer que eles são guiados pelo Espírito de Deus. E essa é uma característica preponderante dos filhos de Deus. Qual é a característica dos filhos de Deus? Eles se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. E aí, olha que interessante, pessoal. A palavra guiado aqui, ela tem um significado que vai fazer toda a diferença para a compreensão do texto. A palavra guiado aqui significa tomado pela mão e conduzido até o fim do caminho. Então, agora fica mais fácil entender, fica mais fácil compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, todos que são tomados pelo braço e conduzidos pelo Espírito até o fim do caminho, são filhos de Deus. Isso que o Senhor quer dizer para a gente nesse texto. E qual é a relação que tem com o versículo 10? Muitas são as dores dos ímpios. Ora, se você é ímpio, você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você não é ímpio. Por que muitas são as dores dos ímpios? Porque eles não se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. E muitas vezes a gente se comporta dessa maneira. Sabe por quê, pessoal? Porque às vezes o nosso inimigo, ele nos deixa viver no engano. Ele nos coloca numa posição de mal disfarçado de bem. Faz parecer que está tudo certo, nos coloca numa cadeia sem grade, para que nós nos sintamos à vontade. Mas aí, isso contrasta com aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus disse? Sobre isso, Jesus disse o seguinte: larga é a porta que leva à perdição, mais estreita é a porta que leva à salvação. Ou seja, para seguir a Deus, para obedecer a Deus, eu tenho que entrar pela porta estreita. E a porta estreita, meus irmãos, ela dá trabalho. Sabe por quê? Porque a gente precisa do Senhor, a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Dá trabalho, você precisa investir tempo em oração. Você precisa investir tempo em busca pelo Senhor. Você precisa se render. Você precisa ser quebrantado. Mas a gente quer o mais simples. O que a gente faz? Às vezes a gente entra pela porta que leva à perdição. A gente vive de maneira natural. A gente vive de maneira natural. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Então, pessoal, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Os ímpios vão sentir muitas dores, mas os filhos de Deus vão ser protegidos pela bondade dele. E ele não está dizendo aqui que a gente não vai passar por dificuldade, ele não está dizendo que a gente não vai passar por aflição, muito pelo contrário. Ele está dizendo que você vai ser protegido, mesmo na aflição, mesmo na dificuldade. Faz toda a diferença você passar uma aflição, uma dificuldade sozinho, do que você passar uma aflição, uma dificuldade com Deus. Faz toda a diferença. E quando o Senhor se revela lá, a Moisés na sarça ardente, ele fala muito sobre isso. Porque Moisés pergunta, eu já falei disso aqui, mas vale a pena repetir, porque Moisés pergunta a Deus, ora, o Senhor está me enviando lá para libertar o povo do Egito, me diga teu nome para que eu diga para eles, para que eles saibam quem está me mandando. E Deus responde a Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou o que sou. Eu me basto. Basta a minha presença. Eu serei o que serei. E o Senhor está repetindo isso aqui para a gente. Há muita diferença, meus irmãos,
em passar dificuldade na presença do Senhor, eu sei porque eu já passei. Eu já passei dificuldade na presença do Senhor e dificuldade sem a presença do Senhor. E faz muita diferença. Então, pessoal, a bondade do Senhor vai nos proteger. E nós vamos aprender a confiar nele. Amém, pessoal? Então, se nós somos guiados pelo Senhor, não hesitaremos em cumprir o seu chamado, em acatar a sua ordem. Mas como fazer isso? Como obedecer uma voz que eu não conheço? Como ser guiado pelo Espírito Santo se eu não tenho intimidade com ele? Jesus vai falar que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ora, mas na maioria das vezes eu não ouço nada de forma audível. Eu não sei você, mas eu não ouço nada de forma audível. Meus irmãos, antes de eu vir para cá, para essa igreja, eu frequentava uma outra igreja. E eu frequentava uma outra igreja, mas eu não era crente. E talvez os irmãos achem que é dura a minha palavra, mas tem muitos de nós que frequentam a igreja, mas não são crentes. E vai chegar um tempo que o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas hoje, nós ainda temos tempo. Então, pessoal, eu frequentava uma igreja, mas eu não era crente. E aí, um dia eu comecei a reclamar da liturgia da igreja. Entrei naquele processo de reclamação, de procrastinação. E aí, pessoal, um dia eu escutei o Senhor falando comigo claramente, como você está me ouvindo agora. Só que eu achei que era uma voz audível. E eu estava no culto, e eu estava orando e perguntando ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me leve para um lugar onde eu tenha mais experiências contigo, que eu possa crescer. Mas eu falei isso no meu coração. E, para ser sincero, tem oração que a gente faz que a gente não espera a resposta. Né? A gente só faz a oração. Eu falei isso no meu coração. E aí, meus irmãos, passou um tempo, e eu já tinha até esquecido dessa oração. Eu estava num culto. E eu ouvi uma voz, só que eu não sabia interpretar, eu ainda não sei. E aí, eu só entendi. E eu olhei para um lado e falei, será que ele falou comigo? Só que a pessoa que estava mais próxima de mim estava muito longe, e ela estava adorando, ela estava de olho fechado. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Olhei para frente, e eu estava na parte de cima, assim, tinha um mezanino na igreja, e as pessoas estavam lá embaixo. Eu falei, eu estou ficando maluco, eu estou ouvindo vozes. Mas a voz foi muito clara. E eu obedeci o comando da voz. E hoje eu estou aqui. Mas eu digo para você o seguinte, meus irmãos. Nem sempre o Senhor vai nos dizer, nos falar conosco de forma audível. Na maioria das vezes, nós vamos precisar de duas coisas para entender que o Senhor está falando conosco. Primeiro, fé. Segundo, conhecer a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, fica muito mais fácil sermos guiados pelo Senhor sem sombras de dúvidas. Porque nós vamos saber se é realmente o Senhor que está nos mandando fazer aquilo. Se é realmente o Senhor que está nos conduzindo a fazer aquilo que Ele quer. E nós precisamos aprender, meus irmãos, a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Você acha que o Espírito Santo não quer te usar? Você acha que o Espírito Santo de Deus não quer te encher de poder? Você acha que o Espírito Santo de Deus não quer te dar autoridade? Você acha que você nasceu sem um dom espiritual? Você acha que você não tem utilidade na obra de Deus? Mentira. O Senhor não quer que você seja um mero frequentador de igreja. O Senhor quer usar você com aquilo que Ele te deu. Mas como o Senhor vai usar você?
se você se recusa a ser fiel no pouco. E aí, o que significa ser fiel no pouco? Às vezes, pessoal, Deus nos dá uma ordem básica, uma coisa muito simples, e nós somos incapazes de obedecer. O que acontece nessas situações? Nós ficamos como se fosse numa sala de espera. O Senhor não nos dá o próximo comando. E nós ficamos estagnados. Existem pessoas que têm dons maravilhosos. Existem pessoas que têm dons espirituais maravilhosos. E elas se encontram estagnadas. Mas isso não parece não fazer sentido quando nós vemos a seara que tem aí fora. Quando nós vemos a necessidade que tem aí fora, pessoas clamando, sedentas para ouvir a palavra do Senhor, e para ouvir, olha, Jesus te ama, e vai mudar a sua vida. Deus quer usar a tua boca. Deus quer te usar na tua escola, na tua faculdade, no teu âmbito, do seu jeito, usando a sua personalidade. Sabe por quê? Você tem um jeito de falar que pode ser diferente para a maioria das pessoas, mas para quem Deus quer alcançar, o teu jeito de falar serve. Deus quer usar você aonde você está, com as pessoas que você se relaciona, e não há mais tempo para que nós fiquemos brincando de sermos crentes. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Nós precisamos nos conscientizar disso. Não há mais tempo. Então, a palavra de Deus vai dizer que aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, será infiel também no muito. Então, como é que Deus vai prosseguir com a sua evolução se o básico a gente não consegue obedecer? E aí talvez você esteja falando, mas isso aí é da tua cabeça, Rodney. Não é não. Como isso se aplica na prática? Pessoal, olha só. Se você não for aprovado no básico que o Senhor fala com você, você vai ser reprovado no profundo. Então, para você não ser reprovado, o Senhor nem te leva. Quer ver um exemplo? Lá em Êxodo 14, nós lembramos que o povo do Egito estava sendo liberto, não era? Moisés estava libertando o povo, e aí aquele exército correndo atrás do povo, e aquela bagunça toda lá, é raio, tinha uma coluna de fogo. Eu imagino aquilo. Imagina se eles tivessem celular e tirassem uma selfie, né? Uma coluna de fogo atrás deles, eles correndo o exército de Israel. E aí, pessoal, o povo fala assim, poxa, a gente deu de cara com o mar, você disse que ia libertar a gente. Vocês estão careca de saber dessa história. E aí o povo reclama com Moisés, e o povo fala assim, foi por falta de túmulo que você trouxe a gente para cá. Não tinha túmulo no Egito, né? Você trouxe a gente para morrer aqui. E Moisés vai lá e faz o quê? Moisés vai orar. E Deus fala assim para Moisés, por que tu está clamando a mim, cara? Diga a eles que marchem. Eu já dei a ordem. Você está clamando a mim por quê? Diga a eles que marchem. É um mar, vocês estão com medo? Eu abro. A parte difícil, eu faço. Seja guiado por fé. Seja guiado pela minha palavra. Seja guiado pelo aquilo que eu digo a você. Não se esquenta, não se preocupa com as dificuldades. Elas vêm e vão. Elas são circunstanciais. Elas são circunstanciais, elas mudam. Mas o Senhor não muda. Amém, pessoal? Mas talvez os irmãos ainda não estejam acreditando, né? E lá em Ezequiel 20, não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Ezequiel 20, bom, creio que não vou ler esse texto, porque ele é grande, para economizar o tempo. Em Ezequiel 20, eu vou resumir aqui, do versículo 1 ao 16, tem uma história interessante que eu vou convidar os irmãos a lerem depois, se os irmãos quiserem. Alguns homens foram procurar o profeta para consultar o Senhor. Mas antes deles chegarem para consultar o profeta, o Senhor respondeu, sabe o que para eles? Eles estão achando que vão ouvir a minha palavra? Vão não. Sabe por quê? Eles desprezaram os meus preceitos. Eles não seguiram as minhas ordens. Não ouvirão nada de mim.
Eu estou usando as minhas palavras. Mas foi isso que o Senhor disse. Se os irmãos quiserem conferir, está lá no capítulo Ezequiel 20, do 1 ao 16. O que isso prova para a gente, pessoal? Isso prova para a gente algo muito importante na nossa caminhada cristã. Sabe por que às vezes a gente fica estagnado na fé, pessoal? Sabe por que a gente não consegue crescer? Sabe por que a gente perdeu a alegria no Senhor? A alegria de vir ao culto, a alegria de adorar o Senhor. Sabe por que a gente não consegue orar? Porque lá atrás, o Senhor já deu uma ordem para a gente. Uma ordem desse tamanho. O Senhor já deu uma orientação. O Senhor já deu um conselho. Não é isso que o texto diz? Lá no Salmo 32. O Senhor já aconselhou, já instruiu. Mas o que a gente fez? Não, eu não quero ser guiado pelo seu GPS. O meu é melhor. E fica parado. Fica parado lá, fica estagnado. Sabe por quê, meu irmão? O Senhor deu uma ordem para Abraão. E ele disse assim: sai da tua terra e da sua parentela e vá para a terra que eu te enviarei. Mas Abraão, o que fez? Ele resolveu levar seu sobrinho Ló. Abraão obedeceu ao Senhor? Obedeceu? Não obedeceu. Sabe por que não obedeceu? Deus falou para ele sair do meio da sua parentela. Ló era o quê? Parente, era sobrinho. Ele obedeceu em parte. Quem obedece em parte, desobedece. Os irmãos podem conferir na palavra de Deus. Deus deu a ordem a Abraão, mas até que ele fosse separado de Ló, Deus não falou mais nada com ele. Pode conferir. Ficou estagnado. Por quê, meus irmãos? Porque Deus já tinha dado a ordem. Deus já tinha dado a voz de comando. Cabe a ele deixar ser guiado ou não, assim como cabe a você, assim como cabe a mim. Vamos deixar Deus nos guiar ou vamos continuar sendo guiados pelas nossas próprias experiências? Vamos continuar sendo administrados pelo nosso próprio saber, pela nossa própria arrogância. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, se não aplicarmos a palavra de Deus na prática, e ela serve para servir, serve para o ensino, para a instrução, né? E para a repreensão, na verdade, se não aplicarmos para esse fim, esse conhecimento que nós estamos adquirindo vai virar arrogância. Sabe por quê? A gente vai ficar olhando para os outros e falar assim: ele não está pregando a palavra não, está errado aí, ó. Ih, esse aí está tudo errado. Deus não está falando com ele não. Vai virar arrogância, não serve para nada. Diploma de teologia, meus irmãos, de mestrado, de doutorado, eles só servem quando são usados para servir. Porque, senão, eles são como trapo de imundície, como diz a palavra do Senhor. Não serve para nada. Mas o que o Senhor está nos dizendo aqui, meus irmãos? Eu quero te guiar, eu quero te instruir, eu quero te aconselhar, eu quero te guiar. Olha que interessante, meus irmãos. Um texto que está em Isaías 30, versículo 21, diz assim: quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Sabe por quê? O Senhor está falando aqui sobre ídolo, porque às vezes nós colocamos algumas coisas no lugar que só o Senhor pode ocupar. O altar que nós temos dentro de nós está ocupado por algo que não é o Senhor. E quando isso acontece, nós criamos um ídolo. E aí, pessoal, nessa época, os ídolos eram imagens. E ainda hoje são imagens. Mas hoje, nós temos outros ídolos. Uma autoimagem de nós mesmos. Uma busca incessante por um corpo perfeito.
para agradar a sociedade. Tem alguma coisa de errada nisso? Creio que não. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele. Mas tem errado quando nós colocamos isso no lugar que só o Senhor pode ocupar. Tem errado quando nós fazemos isso para impressionar as pessoas, para levar as pessoas a pecar. Porque às vezes nós usamos o nosso corpo para levar o nosso irmão ao pecado. Quando eu tiro uma foto do meu corpo nu, eu levo alguém a pecar. Eu desperto um desejo impuro em alguém. Isso não agrada ao Senhor. Hoje, nós temos outros ídolos. Existem alguns de nós que idolatram os filhos. Existem alguns de nós que idolatram o seu trabalho. Existem alguns de nós que idolatram o cansaço. Ele está cansado para tudo. Menos para fazer aquilo que a carne dele se agrada. E eu estou me incluindo nisso. E o Senhor está dizendo, você vai ouvir uma voz atrás de você, que vai dizer, siga, o caminho é esse. A gente não ouve, pessoal. Às vezes, quando você briga com alguém, aquela vozinha dentro de você que fala assim, você devia ter mais paciência, você devia ter mais sabedoria, você não devia ter falado isso. Mas às vezes, o que a gente fala? Mas a carne, meu irmão, a carne quer te matar. Escuta a voz dela, não. Ela quer te prender aqui e depois puxar lá para baixo. Escuta a voz de Deus. Não é, meu irmão? Amém? Então, pessoal, o que eu estou dizendo para você? Que o Senhor quer nos guiar e para o nosso próprio bem. Porque existem muitos cristãos que são cristãos, são pessoas de Deus, mas não se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus e pagam um preço muito alto por isso. Pagam um preço muito alto por isso. Talvez você fale, que preço que eu pago? Ora, meu irmão, quando você não é guiado pelo Espírito de Deus, você é guiado por você mesmo. Você é guiado pelo teu próprio coração. Só que tem um problema, o teu coração está quebrado. Está estragado pelo pecado. Então, pessoal, o Senhor, quando Ele nos dá uma ordem, talvez uma pequena ordenança, uma pequena orientação, quando nós não cumprimos, ficamos estagnados. Apocalipse 2, 4, 5 vai dizer, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. O que o Senhor está falando? Volta lá atrás e conserta. Conserta lá atrás porque eu estou te esperando. Lá atrás você deixou uma brecha. Eu preciso que você conserte para que a gente continue caminhando junto. Porque você, no pouco você não foi fiel. Eu quero te colocar sobre muito, mas eu não posso. Porque você não foi fiel no pouco. Somos guiados pelo Espírito, seremos verdadeiros adoradores, meus irmãos. E aí, eu quero dizer aos irmãos que é o seguinte, adoração, eu tenho aprendido que a adoração é muito diferente daquilo que eu imaginava. Eu conectava a adoração à música. Eu criava um link de adoração com música. Mas eu queria dizer para os irmãos que, através da inteligência da palavra de Deus, o Senhor tem demovido essa ideia do meu coração. Porque a adoração não tem a ver com música. A música é só um instrumento de adoração. A adoração tem a ver com um estilo de vida. Com um estilo de vida. A adoração tem a ver com... É como se fosse um casamento. E aí, meus irmãos, o texto de João, eu vou pedir para vocês irem lá comigo, Evangelho de João, capítulo 4, ele vai falar algo que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui. João 4.
versículo 16. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, seremos verdadeiros adoradores. João 4,16. Esse é o episódio que Jesus encontra com a mulher samaritana. E eu creio também que os irmãos já conhecem esse texto. Mas eu quero chamar a atenção para algo aqui que nós precisamos tratar. Nesse texto, Jesus encontra com a mulher samaritana e conversa com ela. E o que chama a atenção é que muitas vezes passamos por esse texto e a gente não dá importância para a grandeza dele, né? Os nossos antepassados, no 16, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pular para o 20, meus irmãos. A mulher diz a Jesus assim, nossos antepassados, aí, só para introduzir a história, ela encontra com Jesus, Jesus fala sobre a vida dela, algo que ele não podia saber, e ela reconhece que ele é profeta, né? Ela diz, vejo que és profeta, é uma frase que eu até gosto muito, né? Vejo que és profeta, né? E aí, por que ela viu que Jesus é profeta? Porque Jesus estava falando algo, pessoal, da vida dela que ninguém sabia. Estava falando para ela o seguinte, olha só, você tem um monte de marido aí, mas esse aí que você está não é teu não, cara. Veja que és profeta. Né? Então, ela faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta capciosa. Veja bem, pessoal. Ela pergunta para Jesus o seguinte, nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher, ela percebeu, ela viu que Jesus era profeta, então acho que ela pensou assim, eu vou tascar uma pergunta nesse cara, que se ele é profeta mesmo, eu quero ver ele desatar esse nó cego aí. E a mulher faz essa pergunta para ele, a mulher samaritana faz essa pergunta para ele, né? Ela estava querendo saber a mesma coisa que muitos de nós estão querendo saber. A pergunta que ela está fazendo para Jesus de forma indireta é o seguinte, qual o jeito certo de adorar? Como eu devo adorar? Né? Porque vocês judeus dizem que adoração é num lugar. Os samaritanos dizem que é de outro jeito e num outro lugar. E aí, eu quero adorar do jeito certo. Já que você é profeta, me responde, né? E aí, pessoal, os irmãos sabem que depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido, né? Entre o reino do sul, que era Samaria, e a capital, o reino do norte, que era Jerusalém. O reino do sul era sincretista. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que é sincretismo. Sincretismo é uma miscelânea de religião. Os caras pegam um monte de prática de um monte de religião e aplicam, dizendo o seguinte, olha, isso aqui é de Deus. É um sincretismo religioso, é uma mistura. É como se você pegasse lá vários atos, né, várias liturgias e me botasse no liquidificador. Batesse assim, o que saía é um sincretismo religioso. E aí, Samaria, eles levantavam totens, eles tinham imagens lá, tudo aquilo que o Senhor reprova. Porque eles tinham misturado com paganismo. Né? E eles diziam, para adorar tem que ser aqui, você tem que passar a mão no totem, enfim. Né? Mas os judeus, não, os judeus adoravam na cidade de Betel, onde o rei Jeroboão mandou construir. Não. Os judeus adoravam no templo de Jerusalém, né? Que foi construído segundo a ordem do próprio Deus. E os judeus entendiam que a adoração tinha que ser feita ali, especificamente ali. Ou seja, eu creio que eles não entendiam que a adoração é um estilo de vida. Eles entendiam que a adoração é um ato espiritual. Então, pessoal, essa mulher, nesse contexto, ela pergunta para Jesus, então onde devemos adorar? Aí Jesus responde no 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. O que Jesus está respondendo aí? Não é num lugar nem no outro, não. Um está meio certo e o outro está meio errado. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vou me meter nessa briga, não. Porque está chegando um lugar que vocês não adorarão nem lá onde o pessoal de Jerusalém está dizendo que é para adorar, e nem lá onde Samaria está dizendo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Por quê? Porque eles eram sincretistas.
Eles estavam adorando um Deus lá que eles mesmos criaram. E, pessoal, hoje nós estamos, as pessoas aí fora, elas estão criando um Deus que não existe. Um Deus que não se ira, um Deus que aceita a gente de qualquer jeito, um Deus que é Deus de amor, mas esse amor é misturado como indulgência, sabe? Condescendência. É um amor que aceita tudo, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de comportamento, é que me aceita de qualquer jeito, me aceita no pecado, me aceita vivendo do jeito que eu quiser. Eu digo para você que esse Deus não existe. Ele foi criado no coração doente do homem. Por isso que Jesus disse, olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Essa semana na célula eu li um texto que me chamou bastante atenção. Jesus disse o seguinte, vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, pessoal, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que Jesus está falando aí? Os samaritanos estão adorando um Deus que eles criaram aí, esse Deus não existe, eles não conhecem. Mas nós que somos judeus, adoramos o que conhecemos, beleza. Mas a adoração não pode ser restrita em qualquer lugar, em um único lugar. E Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Então, se houvesse alguém mais certo, são os judeus. E no 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Amém, meus irmãos? Esse texto aqui é maravilhoso, porque ele nos ensina que o Senhor está procurando adoradores. Ele está procurando adoradores. Mas não são adoradores que agem de qualquer maneira, como Caim, que entregou a sua oferta de qualquer jeito e foi rejeitado, e por isso matou seu irmão. Abel, eu creio, que era um adorador, por isso ele entregou do seu melhor, porque a adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Eu só posso entregar ao Senhor o meu melhor. Ou eu entrego ao Senhor o meu melhor, ou aquilo que eu estou entregando ao Senhor pode me levar à morte. E é por isso que às vezes a gente estagna. Então, pessoal, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a pergunta é, o que seria adorar a Deus em espírito? Porque essa pergunta tem várias respostas. Eu vi várias pessoas dando explicação sobre isso. Mas o que seria adorar o Senhor em espírito? Primeiro, precisamos entender que a palavra espírito aí, eu não sei se está assim na sua Bíblia, está escrita com letra minúscula. E no grego, essa palavra, ela é traduzida, né, por pneuma. E ela significa vento, soprar ou respirar. Diferente da palavra pneuma radion, que é usada para indicar o Espírito Santo. Pessoal, essa palavra, pneuma, significa algo imaterial, algo que eu não posso tocar. O vento é imaterial, pessoal? É imaterial? Você consegue pegar o vento? Teve um aí que disse que estava catando vento, né? Eu não lembro quem era agora. Mas, enfim, mas eu não resisti a essa piada, me perdoe. Mas, o vento a gente não consegue pegar, não é mesmo? A gente não consegue pegar o vento. Ele é algo imaterial. Mas o vento também é algo poderoso. Vocês sabiam que o vento consegue derrubar? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um tornado lá nos Estados Unidos. E eu vi que esse tornado levantou uma casa, gente. Tirou uma casa do chão. E aí o cara que estava filmando, eu não sei como ele conseguiu filmar, porque eu teria corrido há muito tempo. Mas ele estava com o celular filmando lá e passava animais, casa, o vento levou tudo.
O vento, ele é imaterial, mas ele também é poderoso. Assim como o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele tem sentimentos. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se entristece, que ele se alegra, que ele age, que ele aconselha, que ele fala, ele tem personalidade. E só quem pode fazer isso é uma pessoa. O Espírito Santo não é um fogo, não é uma energia. Porque se a gente acredita que o Espírito Santo é um fogo, uma energia, como é que a gente vai se relacionar com uma chama? Embora a chama possa representá-lo, mas ele não pode se limitar a isso. Amém, pessoal? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E aí, pessoal, a palavra aqui, pneuma, ela vai indicar algo invisível, material e poderoso. Então, o que seria adorar a Deus em espírito? Seria dizer que, sendo espírito, o Senhor não estaria preso a nenhum lugar. Você pode prender o vento lá? Vou mais fazer piada com isso não, mas você pode prender, reter o vento? Não pode. Por quê? Ele vai, ele sopra onde quer, você não sabe onde começa nem onde termina. Né? Ou seja, o que Jesus está nos ensinando? Não existe um lugar para adorar. Porque o Espírito Santo está com você onde quer que você vá. Todo lugar é lugar de adorar. Todo dia é dia de adorar. Toda oportunidade é uma oportunidade de adorar. Todas as vezes, todas as conversas que você tem são para glorificar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Você é um servo de Deus. O Senhor te colocou naquele trabalho lá para você glorificar o nome de Deus. Para você falar em nome dEle. Para você agir em nome dEle. Para as pessoas olharem para você e dizer, eis aí um servo do Senhor, a quem eu posso contar quando eu precisar. O proceder dEle é um testemunho para mim. E para que isso seja possível, pessoal, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque em nós mesmos nunca conseguiremos alcançar. Eu vou contar rapidinho para terminar, pessoal, uma experiência que eu tive. Tem uns 5 ou 4 domingos para trás, eu tive que fazer uma viagem, aí eu fiz 2 viagens. E aí eu voltei, antes de eu viajar, veio me visitar um amigo aqui. Um amigo que a gente serviu junto, a Marinha, e esse cara servia um inimigo, de verdade, né? Sem conversa. Ele conta as experiências, são experiências assim que, se os irmãos ouvirem, o mundo espiritual fica muito palpável, assim. Ele falou que as entidades falavam com ele e davam a ele uma missão, ele tinha uma missão. Quer dizer, 2 missões. Qualquer dia eu vou trazer esse amigo aqui, né? Porque eu acho muito interessante. Hoje ele é missionário e aí eu entendo a obra do Senhor na vida dele. Porque esse homem tinha um relacionamento com o nosso inimigo tão profundo que o inimigo dava a ele tarefas. E ele, assim, eu até brinco com ele, eu falo assim, rapaz, na nossa época, você tinha muito sucesso com as meninas, mas você era um cara de pobre aparência. Você era um cara sofrido, Deus não teve misericórdia de você. E aí ele fala assim, pois é, mas eu tive mais sorte que você. Ele brinca comigo. E aí, pessoal, depois ele me contou por quê. A entidade dizia para ele que ele tinha 2 funções: estragar casamento e desvirginar as meninas. E a entidade mandava meninas para ele. E mandava mesmo, porque eu via. E a função dele era destruir casamentos com o pecado do adultério e tirar a virgindade das meninas. Ele disse que quando não fazia isso, a entidade perturbava ele. Ele disse que chegou ao ponto de ver. E hoje, graças a Deus, esse homem está regenerado. Eu não vou perder tempo contando coisas do inimigo aqui. Vou contar da glória de Deus, amém?
Hoje esse homem está regenerado e é missionário. Ele até pediu a oração, o nome dele é Nirinei, se você lembrar, ora por ele, que ele vai fazer um trabalho missionário. Ele esteve aqui comigo, acho que alguns irmãos lembram, ele tem um barco lá em Arraial do Cabo. Quando vocês forem em Arraial do Cabo, você pode procurar Nirinei lá e falar que você me conhece, que vai ganhar um desconto no passeio. Mas não fala para ele que eu disse que ele era sofrido, não. Então, o que acontece? Ele me contou, ele veio aqui me visitar e o filho dele estava fazendo prova. E aí, pessoal, ele falou assim, eu vim aqui dar um glória a Deus com você, que eu estou esperando meu filho fazer prova. E eu falei assim, não, vamos na minha casa, vamos almoçar. Aí ele foi lá em casa, quando chegou lá em casa, o telefone tocou. E era o filho dele. Eu senti o desejo no meu coração, olha, acompanha ele. Acompanha ele. Eu falei assim, não, eu vou te levar lá. Não, tem um rapaz que vai me levar, veio de van. Eu falei, eu vou te levar lá. E levei ele até a Avenida Brasil, ele pegou o filho dele, e nós fomos até a rodoviária. E, meus irmãos, eu tive uma experiência magnífica na presença do Senhor que eu vou compartilhar com vocês. E não é para a honra e glória minha. Eu digo para vocês que essas ferramentas estão disponíveis a cada um de vocês. O meu pai é também seu pai. Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Então, eu parei o carro, a gente foi conversando sobre as nossas experiências com Deus. Eu contava as minhas, ele contava as deles. Eu parei o carro na rodoviária. E aí, meu irmão, quando eu parei o carro, ele abriu a porta do meu carro assim, né? O filho dele abriu a porta de trás, ele abriu a porta da frente do carona. E eu vi no retrovisor um homem correndo. Eu falei assim, pronto, eu vou ser assaltado. Na verdade, não deu tempo de pensar muita coisa. Aquele homem tinha acabado de descer do ônibus, e aquele homem disse o seguinte, moço, por favor, ajuda meu sogro, meu genro, uma coisa assim, era um senhor de idade. Ajuda, por favor, ajuda, por favor, ajuda. Aí eu falei assim, ajuda? Como assim? Aí veio o moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, do que o senhor precisa? Ele falou assim, tá vendo aquele ônibus lá? Eu dormi e esqueci lá a minha bolsa, mas todo o meu pagamento está lá. E se eu não pegar, eu vou ficar desprovido esse mês. Me ajuda, por favor. Meus irmãos, nesse exato momento começou uma guerra dentro de mim. A minha razão dizia, não ajuda, você não conhece. Ele pode te assaltar. Mas o Espírito Santo de Deus disse assim, ajuda ele. Só isso. Não me explicou mais nada. Eu falei, entra aí, cara, entra aí. Aí ele entrou no banco de trás, olha só, ele foi no banco de trás, eu não vi as mãos desse homem. Eu falei assim, Senhor, se é a coisa da minha cabeça, só não deixa doer. Que ele leve só o carro. Mas se for para a honra e glória do Senhor, me capacite. E aquele homem entrou, eu acelerei o carro, e eu fui pegar o ônibus, lá já perto da OAB, do prédio da OAB, pessoal, uns 3 quilômetros. Eu fui correndo, o ônibus já estava mais ou menos, né, na zona portuária ali, dá para a gente ver muito além. E o ônibus estava muito lá embaixo, eu fui correndo e tinha limite de velocidade. Quando eu cheguei, eu buzinei para o motorista e eu pensava assim, esse cara não vai conseguir pegar a bolsa dele, o ônibus estava cheio, né? Bom, enfim, eu fui levando e fui conversando com ele, ele foi me contando algo da vida dele, foi contando, eu falei, calma, cara, a gente vai conseguir. Ele falou assim, ai, poxa, não sei o quê. E aí eu cheguei, emparelhei com o ônibus, buzinei, o motorista parou, eu falei, para aí. Aí fechei o ônibus para ele não andar. Aí ele foi lá, subiu no ônibus, daqui a pouco desce ele com a mochila nas costas. Aí a gente começou a conversar, e aí Deus começou a falar, Deus falou assim, ó, eu separei esse momento para que você fale para ele o que ele está precisando ouvir. Porque ele já está pronto. Você só vai colher o que outros já plantaram. E aí, meus irmãos, eu falei assim, rapaz, você tem consciência de que foi Deus que fez isso? Ele tenho. Ele tenho. Eu sempre tive a oportunidade de aceitar. Eu não precisei nem fazer o apelo, meus irmãos. Ele foi se rendendo. Ele falou assim, eu sempre tive a oportunidade de aceitar. Eu disse para ele assim, você quer aceitar Jesus agora? Ele, eu quero. Eu posso orar por você agora? Ele pode. Eu fui orando e dirigindo, primeira vez que acontece isso. E aquele homem recebeu Jesus no meu carro. Isso, meus irmãos, porque eu estou aprendendo a me guiar pelo Espírito.
eu estou num processo de aprendizado. E a gente vai ter dúvidas. Nós vamos ter dúvidas, porque às vezes a gente vai achar que é coisa da nossa cabeça. E às vezes de fato vai ser. Então, meus irmãos, eu queria apelar aos irmãos com essa mensagem. Se deixe ser guiado pelo GPS do Senhor. Deixe que o Espírito Santo guie você. Deixe que o Espírito de Deus guie você, que leve você, que mostre a você o caminho, que te capacite, que te dê palavras, que te use, que te abençoe, que te dê paciência, renovo, regozijo. Sabe por quê? Existirão situações na sua vida, meu irmão, que serão situações de dificuldade e de angústia. Mas entre a salvação do Senhor, entre a resolução do problema e a entrega da bênção do Senhor, tem um hiato de tempo. E o que fazer nesse ato de tempo? Confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém, pessoal? Fique de pé. Eu queria pedir a você que curva a sua cabeça. Pedir o Ministério do Louvor, pode subir. Curve a tua cabeça, meus irmãos. Eu não sei o que está passando no teu coração. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Né? Eu não sei o que passa no teu coração. Eu não sei aquilo que o Senhor falou com você através dessa mensagem, da palavra dele. Eu não sei. Eu só sei que a palavra do Senhor não volta vazia. Algo de Deus ficou dentro de você. E agora cabe a você trabalhar com isso, ou se entregar à incredulidade, infelizmente, como muitos de nós acabam fazendo. Mas eu quero te pedir que você, se for da tua vontade, que o Senhor passe a te guiar, que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Eu vou te convidar a fazer uma oração. E vou pedir a você que você esteja preparado a renunciar qualquer coisa que seja, que esteja atrapalhando o mover de Deus na sua vida. Meus irmãos, toda renúncia dói. Toda renúncia dói. Mas a bênção do Senhor, ela não nos traz dores. Toda renúncia dói. Mas a bênção do Senhor é melhor, é maior. Então, eu vou te pedir que, se é o desejo do teu coração, você que está nos assistindo em casa, você que vai assistir essa mensagem num outro dia, num outro lugar, Deus está falando com você. Deixe que o Espírito Santo de Deus te guie. Você já sofreu, já bateu a cabeça, você já se preocupou demais, você já esteve ansioso demais. Talvez você já tenha até tido que tomar medicação. Talvez você esteja tão ansioso e tão temeroso que você já esteja exausto. Mas o Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer instruir você. O Senhor quer aconselhar você. Mas você precisa deixar. Você precisa entregar. Eu quero te convidar, se esse é o teu caso, faça essa oração comigo. E se você entendeu com essa mensagem que você precisa entregar a tua vida para Jesus, e eu não estou pedindo para que você se entregue a uma religião, mas sim que você se entregue a Jesus, que você entregue a tua vida a Jesus. Se você entendeu, seja a tempo, fora de tempo, ore comigo nesse momento. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti e reconhecer que muitas vezes, Pai, nós tomamos as rédeas das nossas vidas e somos como aquele burro e os cavalos que precisam de freios. Mas nós não queremos mais ser assim. O Senhor nos dá a oportunidade de recomeço. A tua palavra diz que o Senhor é Deus misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã.
E nós pedimos, Pai, nessa manhã, nessa tarde, nesse início de tarde, que o Senhor, meu Pai, estenda as tuas mãos e nos dê a oportunidade de recomeçar. Nos mostra onde nós caímos. Nos mostra, Pai, onde nós fomos infiéis no pouco, para que nós não estejamos mais estagnados, para que nós possamos crescer, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Leva-nos, Pai, a experiências mais profundas contigo, que nós não sejamos só contadores ouvintes de experiências dos outros, mas que nós possamos contar os nossos próprios testemunhos daquilo que o Senhor fez, da manifestação do teu poder através das nossas vidas. Oh Deus, derrama sobre nós, Pai, a tua graça, o teu perdão, o teu amor. Oh Pai, não que o Senhor não tenha derramado, mas quebra toda a insensibilidade, quebra toda a altivez, toda a dureza de coração. Nos traga rendidos, cativos ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, restaura aquele que porventura caiu, aquele que entende que se desviou dos teus caminhos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor restaure, Pai, que ele use essa oportunidade para retornar aos caminhos do Senhor, sabendo que o Senhor sempre recebe o filho pródigo de braços abertos. Que um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais lançará fora. Oh Deus, também te pedimos, Pai, se existe alguém aqui que não aceitou o Senhor ainda, que não entregou a sua vida ao Senhor, que não entregou o destino de todos os teus caminhos ao Senhor e deseja fazê-lo, Pai, toca no coração, que essa pessoa possa fazer um sinal, para que nós possamos orar por ela. Enquanto todos estão de olhos fechados, eu te pergunto, você, meu irmão, minha irmã, que deseja entregar a sua vida a Jesus, você, meu irmão, minha irmã, que entendeu que já administrou a sua vida tempo demais e muitas coisas não deram certo, e você está cansado, se é o teu caso, faça um sinal, eu quero orar por você. Eu não vou te expor, não vou te chamar aqui na frente, mas faça um sinal. Se você entendeu que você precisa ser restaurado, eu te digo que o Senhor está aqui essa manhã, essa tarde. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E eu te peço que você abra o teu coração enquanto nós adoramos ao Senhor. E que enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele vai te restaurando, Ele vai te renovando, Ele vai te devolvendo a alegria, Ele vai trazendo aquilo que você perdeu, restaurando a sua vida, o seu coração,